Mas a mente não consegue, ela só faz uma coisa de cada vez. Então, vocês estavam aí, a gente fez assim, a gente começa de novo. Vamos falar de um outro assunto? Continuando. Deixa eu ver aqui, onde eu vou. Tem retorno, gente. A gente tem retorno agora, por favor. Nesse bate-papo do devocional, é incrível como a gente tem tido, e honestamente eu não tinha visto a apresentação do Eduardo, porque ele mandou ontem à noite. E ontem à noite eu já tinha preparado essa reflexão, que era: qual é o maior desafio do líder? Qual é o maior desafio do líder? Na opinião de vocês, assim, 30 segundos, nós só temos 10 minutos, hein? Então, qual é o maior desafio do líder? Ele passou por, coincidentemente, ele passou por exata palavra. Vocês vão ver que coisa impressionante. Qual é o maior desafio do líder? Pessoas. Outro. Vamos lá, gente, é para falar. Quem está aqui pela primeira vez? Fala. Gerenciar. Qual é o maior desafio do líder? Liderar a si mesmo. Cadê? Vamos falar disso? A gente acha que o maior desafio do líder é tudo isso aqui. E eu vou contar uma história e eu quero que vocês fiquem não só no que vocês vão ver, mas no que eu vou falar, para que a gente possa caminhar junto. Nós falamos aqui durante esse tempo todo, nós falamos disso aqui. Nós falamos que tem uma coisa que não existe um líder sem uma visão. Todas as vezes que você quiser ser líder, você tem que perguntar: qual é a minha visão? Para onde eu estou indo? Porque você não lidera pessoas a lugar algum. A sua visão tem que ser algo pela qual você morra. Se a sua visão não for algo pela qual você vai morrer por ela, ela não é uma visão. Ela é um sonho, ela é um desejo. E nós falamos disso, mas nós não vamos falar disso. Depois nós falamos da autorresponsabilidade. Nós falamos assim: não adianta você ficar culpando os outros. Em briga de casal é assim: mas foi ela, não, foi ele, foi por causa dele, foi por causa dela, nada. Cada um dá conta de si. E depois nós falamos: conheça-te a ti mesmo. Nós falamos aqui, e tudo isso é a base do líder. A base do líder é ele. É ele. Só que até conheça-te a ti, você conhece algumas pessoas, você já conheceu alguém e aquele relacionamento não foi a lugar algum? Você conhece, mas você não tem intimidade com ele. Aí, nós pensamos que ser líder é uma coisa fácil. Pelo que nós vimos aqui hoje, pela palestra, ser líder é um negócio fácil. Aquilo que o Eduardo falou é verdade. Você está querendo fazer um negócio, você está entediado sendo empregado, abre uma empresa, é bem divertido. Por quê? Você como líder, você precisa ter uma visão. Agora, você com uma visão, você precisa que outras pessoas comprem a tua visão. Que essas pessoas permaneçam nessa visão. Vocês sabem que a primeira fase de um projeto é a empolgação. Não é verdade? Toda a primeira fase de projeto é empolgação. E toda vez que você implementa um projeto, a primeira fase da implantação é o qual? Poxa, a única vez. Depois que você implementa um projeto, a primeira fase do projeto é qual? Frustração. Alguém aqui já tentou construir uma casa? Fez um projeto, foi no arquiteto, fez e tal. Agora vamos construir. Que coisa legal. Agora vai. Você tem aquela visão da casa. Quando você começa, o que acontece? O pedreiro não vai. Sabe, o cara foi furar e furou o cano. Frustração. Todo bom projeto começa com uma frustração, que aí requer do líder um negócio chamado o quê? Persistência. Isso daqui era meu projeto. E aí, quando você olha, então o líder é isso aqui, ó. Líder tem que ter visão, líder tem que ter valores, porque o líder sem valor leva os liderados a lugar algum. Quais são os seus valores? Muito do que falou aqui, a gente pode entrar a nível de valores. Se você pergunta quais são os seus valores, Osmar, eu sei, um dos meus valores é transparência. Um deles é fé. Eu tenho fé, eu tenho, do meu jeito, mas eu tenho. É desse tamanho assim, ó. E vocês viram o tamanho da minha fé? Vocês acharam legal? Caráter, disciplina, valores, ações, atitudes, tudo isso aqui é muito importante, faz parte. Falamos aqui hoje, Eduardo, foi demais. O líder, ele tem que saber com que equipe ele está e que tipo de líder ele é. Se ele empurra ou se ele puxa. Porque se você está desse lado aqui, o líder cêntrico é quando ele traz para si a autoridade. Mas isso depende da maturidade do grupo.
Quando o grupo é imaturo, você tem que trazer a liderança para você. Quando o grupo é maduro, você pode soltar a liderança. Mas tem líderes que não sabem fazer isso, que ele é sempre cêntrico, é sempre eu, tudo passa por mim. Um líder que tudo passa por ele é um estulto. A palavra estulto no português é burro, porque a sua empresa fica do tamanho de quem? Dele. Não tem fator multiplicador, porque tudo passa por ele, tudo precisa dele, não sabe delegar. E é nessa, eu estou falando de devocional, você pode não acreditar, porque eu vou falar de devocional aqui em 30 segundos. E aí nós temos isso aqui, essa daqui é a maturidade do grupo e a maturidade do líder, se o líder é mais autocrata ou se ele é mais democrata. Isso nós podemos falar outra hora. Então qual é o maior desafio do líder? Certa ocasião, a semana passada foi uma semana que esse versículo que eu vou mostrar para você fez sucesso. Olha lá o versículo. Mas não vai ser assim. Entre vocês não é assim. Entre vocês, quem quiser ser o maior, seja primeiro servo. Esse negócio aqui é impressionante. Nós temos o maior líder que nós conhecemos dizendo assim: quando vocês forem liderar, façam o seguinte: se você quer liderar, seja primeiro o quê? O menor. Aqui tem a maior confusão da vida. A maior confusão da vida começa aqui. Porque talvez as nossas traduções não nos ajudam. E quando Jesus fala assim, ó, se você quer ser grande, seja primeiro servo. Porque Jesus tinha apontado para um reino, ele tinha apontado para uma visão. E as pessoas falavam assim, escuta, eu quero ficar lá, me coloca um do lado direito, outro do lado esquerdo, eu quero mandar lá também. E Jesus falou assim, não, aqui lá no meu reino não é assim. Quem quiser ser grande, seja primeiro servo. E aí nós vamos para um outro extremo. Porque Jesus falou que eu tenho que ser servo, o que eu sou? Eu sou um banana. Jesus não falou para você ser banana. Ele falou para você ser o quê? Servo. Encontrar esse comportamento faz parte dessa conversa nossa por essa manhã. Veja outra coisa que Jesus um dia falou. Veja isso daqui, acompanhe comigo a beleza. Nós estamos falando de liderança, hein? Nós estamos falando de liderança na sua profundidade. Olha o que ele falou. Venham a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Pega lá o texto. Aprendam de quem? Aprendam de quem? De mim. De mim quem? Jesus. Vamos aprender com ele, só um instantinho, tá? E vocês vão encontrar, porque eu sou manso e humilde de coração. Esse manso e humilde de coração, no português, ele tem uma interpretação equivocada, que aí nos faz virar essas pessoas que acham que eu tenho que ser um capacho. Aí eu trouxe a tradução em inglês para vocês. Ele diz assim, porque eu sou gentle. O que é gentle? Gentle é uma pessoa educada. Por favor, com licença, obrigado. Será que eu poderia? Oh, por favor, gentle. E a outra coisa que ele fala, eu sou gentle e eu sou humble. Humble em inglês, a palavra humilde, não significa que você é um capacho. Significa que você é uma pessoa que tem sensibilidade de quem é você e da sua fragilidade, mas também da sua potencialidade. Não significa que você vai ser humilhado. Jesus disse assim, eu sou gentle and humble. Eu sou manso e humilde. Eu não preciso ficar aqui me posicionando, eu não preciso ser uma autoridade, não é autoridade, autoritarista, como que é o termo desse negócio? Uma pessoa, I don't know. E quando você for, você vai encontrar sossego para a sua alma. Você quer descobrir qual é o maior problema da liderança? Nós vamos descobrir. E ele disse assim, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde. Mas isso não me faz perder o meu foco. Tem esse outro texto aqui que eu gosto muito também, que diz assim, ó, olha só esse texto, ó, a bondade, agora nós vamos encerrar, vocês vão gostar como a Bíblia é linda, né? A bondade, você junte o quê? O conhecimento. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Adquirindo o quê? Conhecimento. Vocês nunca tinham ouvido falar daquele indiano, né? Fala a verdade, 90% não tinha. E ao conhecimento você junte o quê?
Domínio próprio, vamos repetir? Domínio próprio. Essa palavra você não pode, você vai se lembrar dessa palavra pro resto da semana. Domínio próprio, mais uma vez. Domínio próprio. Toda vez que você ficar pensando em fazer gestos obscenos pro cara no trânsito, que nem agora, eu virei ali, ó, tinha um cara subindo na contramão com um carro da autoescola. Você imagina um negócio desse? Você não pode fazer gestos significativos para ele, porque você tem o quê? Domínio próprio, lógico que você tem domínio próprio. E junta para isso o quê? A perseverança. Eu falei para você que a primeira fase depois do líder, qual que é? A frustração. Então você precisa ter o quê? Perseverança. Depois um dia nós vamos falar de resiliência. E a perseverança, a devoção a Deus. O que nós estamos fazendo aqui agora? O devocional. Olha, nós estamos dentro do versículo. Pois essas qualidades vocês precisam ter. Vocês precisam ter. Aqui não tem mais ou menos, acho que vocês deveriam, será que vocês não gostariam? Não tem essa opção. Você precisa ter. Se vocês fizerem que elas aumentem, cada vez mais você precisa ficar mais gentle, mais humble, mais gentil, mais domínio próprio. O cara vai falar um monte para você, né? E você não vai falar nada. Vocês produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm. Porque se você não for assim, você é como um cego que não enxerga coisa alguma. Depois tem aquele outro versículo. Então, qual é o maior desafio de um líder? Qual é o maior desafio de um líder? Liderar a si mesmo. Se vocês prestarem atenção na aula, a primeira barra que tem lá embaixo é liderança de si mesmo. Porque liderar a si mesmo, quando você absorve o comportamento gentle, humble, você começa a falar sim, senhor, para todo mundo. Não é disso que se trata. O líder, ele tem uma personalidade forte, ele sabe o que ele quer. Nós vimos as características de um líder. O líder, ele tem uma visão e ele morre por aquela visão. Ele vai atrás daquela visão, ele traz gente para aquela visão, ele motiva, ele puxa, ele empurra, ele fala com essas pessoas todo dia, ele escolhe, ele demite. Gente, demitir é uma arte. Eu demiti gente com 30 anos de empresa. Eu aposentei gente com 35 anos, gerentes, com um coração bom e fui embora dormir. Sabe por quê? Eu tinha feito o que eu tinha que ter feito antes. Eu tenho que ser, eu sou o diretor de negócio, eu trato das pessoas, a pessoa não quer, fala, vai para sua casa descansar. Hora de ir embora. Eu tenho que aprender com Jesus. Jesus era manso e humilde de coração, mas não era fraco. Porque ninguém fraco morreria numa cruz por mim e por você. Morreria? E um dia que alguém disse assim, senhor, o senhor vai mesmo morrer na cruz? Eu não vou deixar fazer isso. O que ele falou? Sai de mim, Satanás, porque eu tenho uma missão e eu vou cumprir a minha missão. Pensa você falando para alguém, ninguém vai me segurar, eu vou morrer numa cruz, sim, vocês não vão falar para mim que eu não vou, não, porque eu vou sim morrer numa cruz. Esse cara, vamos assim chamar, esse indivíduo, é um cara fraco? É? Sim ou não? Não. Tinha que ser muito macho para morrer na cruz por mim. Agora, ao mesmo tempo, ele era gentle. Deixai vir as minhas criancinhas. Olha que coisa linda. Aí chega um oficial e diz assim, você é o rei dos judeus? Eu falo, você é o que está falando. Ah, mas porque não sei o que? Fala, o que você tiver que fazer, faz logo. Não foi isso? Um dia ele ficou sentado no templo tecendo um chicote. O texto de Lucas diz isso. Tecendo um chicote. E a hora que os caras chegaram lá para vender, o que ele fez? Meteu um chicote nos caras, com muito amor no coração. Mas meteu um chicote nos caras, não foi? O que eu estou querendo dizer para vocês? Qual é a maior dificuldade do líder? Liderar a si mesmo. Como é que eu coloco todo esse tônus vital? Tônus vital, isso aqui os gregos falavam que tônus vital é o que está daqui para cima. Como é que eu coloco esse tônus vital dentro de mim para eu ser um líder todos os dias? E ao mesmo tempo, eu ter a sensibilidade de ajudar uma senhora a atravessar a rua, eu ter a sensibilidade de dizer para a pessoa, bom dia, como está o seu dia hoje? Está tudo bem? Mesmo que dentro de você saiba que você tem um monte de problema, porque você vai tratar onde é que cada um está, você não vai fazer essa confusão. É assim que você constrói legado de liderança. Legado de liderança você constrói pela sua história de tomada de decisões. Estão comigo? Vocês estão acordados ainda? Vocês são legal. Oi, já passei da hora. Então, gente, vocês me perdoam mais um minuto? Sim ou não? Sim.
manter o equilíbrio. Como é que eu consigo ser visionário, ter iniciativa, decisão, seguro, determinado, ter foco, direção, forte, talentoso, criativo, energético, motivado, disciplinado, carisma e tal, e não ser arrogante? Porque quando você consegue tudo isso, você fala assim, olha aqui que eu construí, gente. Vocês estão pensando que vocês estão falando com quem? Eu já construí uma empresa de não sei quantos milhões. Veja isso daqui. Isso daqui chama-se crise luciferiana. Um dia nós falamos sobre isso. E Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Negue você. Negue esse Lúcifer que tem dentro de você, que quer ser grande. Seja gentle, seja kind, mas vai lá e conquiste, porque Deus te colocou aqui, foi para guardar a terra e para conquistar. Ninguém segura você, mas com candura. Se uma hora tiver que dar uma na mesa, dê também. Depois volte ao normal, com todo amor no coração, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Pastor, vem orar aqui para nós, para a gente ter um grande dia. Mas 30 segundos de oração, 20 segundos, porque nós passamos da hora. Nós passamos da hora, vocês perdoam hoje, tá? 6 minutos, olha só. Vai passar 10, né? Não. Aí como é que foi? Peraí. Tá funcionando? Tá. Bom dia, pessoal.